Então, boa tarde a todos. Todo mundo já começou a lista? Todo mundo preparado já? Última semana de aula de conteúdo. Semana que vem já temos provas, né? Então, vamos começar vendo nosso último conteúdo. A nossa última aula de conteúdo é hoje, na verdade. A gente vai ter 2 aulas de exercício. Preparado é uma palavra muito forte. Hoje a gente vai ver, então, tipos especiais de operadores. Vão ser principalmente 2 tipos que a gente vai ver, que são os operadores autoadjuntos e os operadores ortogonais. Os operadores autoadjuntos, eles são problemas que envolvem matrizes simétricas e eles estão geralmente relacionados com exercícios de conservação de energia. Problemas com simetria. E os nossos operadores ortogonais, eles estão relacionados a problemas de corpo rígido em relação à rotação ou translação. Relacionado à dinâmica de corpo rígido. Rotação e translação. A gente não vai chegar a ver aplicações desses operadores nessas coisas físicas de conservação de energia, rotação e translação. A gente só vai ver na aula de hoje mais definições e teoremas, um exemplo ou outro, mas a aula de hoje é mais só para conceituar o que são esses 2 operadores. Então, vamos começar com um teorema. Eu vou numerar os teoremas de hoje, porque hoje a gente vai ter bastante teoremas. A aula de hoje também ela vai envolver o que a gente viu de autovalores e autovetores e um pouco de produto interno. Então, a gente vai englobar tudo que a gente viu nessa parte desde que eu comecei a dar aula para vocês. Então, o que esse teorema está falando é o seguinte: se a gente tem V, um espaço vetorial com um produto interno, e alfa é uma base ortonormal desse espaço V, se V e W são vetores do espaço V e o vetor V na base alfa tem esses coeficientes x1 até xn,
e o vetor W na base alfa tem esses coeficientes y1 até yn, quando a gente fizer o produto interno de V com W, vai sobrar só esses produtos dos coeficientes do x1 com y1, x2 com y2 e xn com yn. A gente consegue provar isso? Vou ver se eu apoio um pouco mais meu cotovelo, acho que minha letra fica um pouquinho mais bonitinha. Então, o que a gente pode pensar é o seguinte: a gente tem lá o produto interno de V com W. Esse produto interno vai ser os vetores do V, que seria x1, u1, mais x2, u2, e assim por diante, até xn, yn. Produto interno com os vetores do W. Um pouquinho mais de espaço. Que vai ser o y1, u1, y2, u2, e assim por diante, até o yn, o n. Certo? Porque lá os vetores da base são o 1, o 2 e o 3, eles estão todos na mesma base. E o x1 são os coeficientes de V na base alfa, e o y1, y2, 2, 3 são os da base da W na base alfa. Quando a gente faz esse produto, a gente lembra lá que tem regrinha de produto interno, que eu posso abrir isso em vários produtos, né? Eu posso fazer esse com esse, depois esse mesmo com esse, depois esse com esse e assim por diante. E depois vou pegar o segundo e vou fazer com esse, depois com esse, depois com esse e assim por diante. Então, vamos olhar o primeiro, o que vai acontecer. Isso aqui vai ficar x1, u1 com y1, 1 mais x1, 1 com y2, u2. E assim por diante. Só o x1 com todos eles, depois o x2 e assim por diante. x1 e y1 são constantes que podem sair para fora. De novo, regrinha de produto interno. São constantes, elas podem sair para fora. Aqui vai sobrar, então, o 1, 1, x1, y2 agora, o 1, o 2. E assim por diante. Agora, vamos pensar o seguinte. Aqui, o teorema está dizendo que essa base alfa é ortonormal. Vocês lembram o que era uma base ortonormal? O produto interno de U I com o J é igual a zero se o I é diferente de J e é igual a 1 se o I é igual a J, lembra? Então, quando eu tenho dois vetores, eles são ortogonais, o produto interno dá zero. E se eu estou pegando ele com ele mesmo, é 1, porque é uma base ortonormal. Então, isso aqui dá 1. Isso aqui dá zero. Então, toda vez que eu tiver esses componentes cruzados, vai se zerar. E todas as vezes que eu tiver ele com ele mesmo, vai dar 1. Então, acaba só sobrando os coeficientes que são com o mesmo índice, x1, y1, x2, y2 e assim por diante. Boa tarde, Marlon. Então, a gente pode escrever aquele produto interno assim. V com W. A gente pode escrever nessa forma de um somatório de I igual a 1 até N, de J igual a 1 até N, de XI, YI, o I, o J. Então, a gente sabe que quando o I e o J são diferentes, dá zero. Quando eles são iguais, dá 1. E aí acaba resultando no teorema, que vai sobrar, então, x1, y1, x2, y2, e assim por diante até xn, yn. Então, os vetores que forem iguais, ele com ele mesmo dá 1, e os outros dão 0. Então, sobra só isso, que era o que dizia o nosso teorema. Definição.
Então, a gente está aqui trabalhando com uma matriz A, que ela é quadrada, n por n, e todos os termos dela é real. E a gente está chamando de a matriz transposta. Algumas notações chamam assim também a transposta, né? Esse livro traz assim, só com um risquinho. Mas tanto faz vocês usarem a que vocês estão acostumados, tranquilamente. Então, agora a gente vai dizer que essa matriz, se ela for igual à transposta, ela é dita simétrica. Então, a gente diz... Então, lembrando, se eu tenho lá uma matriz A, B, C e D, essa é a minha matriz A. A minha matriz A', que é a transposta, seria A, B, C e D, certo? Pega essa linha, transforma em coluna, essa linha, transforma em coluna. Essa seria a matriz transposta. Para elas serem iguais, o que eu preciso que aconteça? Eu preciso que o B e o C sejam iguais. Se o B for igual ao C, a gente pode trocar aqui por B. E aqui por B. O que acontece? Ela ficou igual, né? Quando ela é igual, ela é dita simétrica. Então, essa vai ser a definição de simetria. A matriz A é simétrica se ela for igual à transposta. Item B. Se ela vezes a transposta dela, ou se eu inverter a ordem, a transposta vezes ela, for a identidade, a gente diz que ela é uma matriz ortogonal. Então, a mais definição mesmo. Vamos fazer um exemplo de uma matriz ortogonal, então. Vamos supor que A seja do tipo cosseno de θ menos seno θ, seno θ e cosseno θ. Quem é a transposta dessa matriz? Vai ser, pega essa linha e transforma em coluna. Então, cosseno θ menos seno θ, seno θ, cosseno θ. Essa matriz é simétrica? O que vocês acham? Não, não é simétrica, né? Aqui o sinal de menos estava aqui e agora ele está aqui. Então, ela não é simétrica. O sinal está sendo diferente. Agora vamos testar se ela é ortogonal. Então, a gente vai pegar a matriz A vezes a transposta dela. Então, aqui vai ficar cosseno θ menos seno θ, seno θ com cosseno θ, multiplicado pela transposta. Cosseno θ, seno θ, menos seno θ, cosseno θ. Esse produto aqui vai ficar, então, cosseno vezes cosseno, mais menos seno vezes menos seno. Então, vai ficar cosseno ao quadrado de θ, menos com menos vai dar mais, seno ao quadrado de θ. Agora, a segunda, cosseno vezes o seno. Seno vezes o cosseno, só que agora é menos com mais, menos. Seno vezes... Por baixo. Seno vezes cosseno. Menos seno. Opa, peraí. Esse vezes esse, esse vezes esse. Agora, seno vezes cosseno. Aqui mais com menos, menos. Cosseno vezes seno. Cosseno vezes seno. Agora aqui, seno vezes seno, seno ao quadrado. Cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1.
Aqui eu tenho a ordem do produto não faz diferença, então isso aqui é igual a isso, então dá 0. Aqui acontece a mesma coisa e aqui dá 1 também. E é a nossa matriz de identidade. Portanto, a matriz A não é simétrica, mas ela é ortogonal. Esse tipo de matriz, ela está relacionada com uma matriz de rotação. Quando eu aplico ela num vetor, o que ele vai fazer é sofrer uma rotação. Vou botar tudo junto. Então, mais um teorema. Agora, esse segundo teorema está dizendo que se uma matriz é ortogonal, o determinante dela é igual a mais ou menos 1. Então, vamos provar isso. A gente sabe o seguinte, se a matriz é ortogonal, A vezes a transposta é igual à identidade. Então, se eu aplicar o determinante dos dois lados, de A vezes a transposta, isso aqui vai ser o determinante da identidade. Só que o determinante da identidade a gente sabe que é 1. A gente conhece a matriz de identidade. A gente tem uma segunda propriedade também, que diz que o determinante de A é igual ao determinante da transposta. Então, vamos fazer o seguinte, vamos abrir ali, assim, determinante de A vezes determinante da transposta, isso aqui é igual a 1. Só que se esses determinantes são iguais, eu posso escrever isso como o determinante de A ao quadrado é igual a 1. Então, disso a gente tira que o determinante dessa matriz é igual a mais ou menos 1, tirando a raiz quadrada dos dois lados. Então, se a matriz é ortogonal, o determinante dela vai ser igual a mais ou menos 1, independente da matriz que for. Se é ortogonal, isso vai acontecer. Teorema 3. Bruno, sobe de novo para assim, porque ah, sim. Então, nosso teorema 3 diz o seguinte, o que é uma matriz ortogonal, então? Uma matriz ortogonal é uma matriz que os vetores que formam essa matriz são vetores ortonormais.
Então, a gente lembra que são vetores ortonormais, né? Vetores ortonormais, vamos chamar tipo uma base aqui alfa, de vetores V1, V2 até Vn. A gente sabe que esses vetores são ortogonais 2 a 2 e que a norma deles é igual a 1. Isso que era ser ortonormais. Então, se os vetores que formam essa matriz são ortonormais, ela é uma matriz ortogonal. E se ela é ortogonal, aquelas coisas que a gente viu até agora valem. Tanto ela vezes a transposta é igual à identidade, quanto que o determinante dela vai ser igual a mais ou menos 1. Vou fazer um exemplo. Então, esse exemplo diz o seguinte: se vem um espaço do R2 e a gente tem duas bases, a base alfa, que é a base canônica, né, 1, 0, 0 e 1, e a base beta, que é cosseno de θ menos seno de θ, seno θ cosseno θ. E essas duas bases são ortonormais. A gente pode ver que esse vetor vai ser ortogonal ao outro e que eles são com a norma 1. E a mesma coisa acontece com a base beta. Então, a gente quer encontrar a matriz que faz a mudança de base, da base alfa para a base beta. Então, a gente sabe que se os vetores são ortonormais, a gente consegue usar os coeficientes de Fourier para achar isso, né? Vocês lembram dos coeficientes de Fourier? Eu tenho lá meu x1, que é o coeficiente, vai ser o vetor v com o w sobre a norma de o w vezes w, lembra? Então, o que a gente... Não lembra bem. A gente tinha lá, quando eu fazia o produto interno entre os vetores, só sobrava aqueles vetores que eram iguais. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim. A gente tinha lá o vetor V e o vetor W, os dois desse espaço V. E se eu queria escrever o vetor V em função do vetor W, a gente tinha lá os coeficientes dados daquela forma. Então, o que a gente vai fazer é isso agora. Então, solução. Tá? Vou só escrever o que eu falei aqui agora. Então, como é que vai ficar? Eu vou escrever, então, os vetores de alfa na base beta. Quem é os vetores da base alfa? 1 e 0, 0 e 1. Então, vamos pegar o primeiro, 1 e 0. 1 e 0. Então, isso aqui é um coeficiente de Fourier na base cosseno θ menos seno θ. E o segundo coeficiente x2 com o segundo vetor.
seno θ, cosseno θ. Então, aqui eu vou escrever os vetores da base alfa na base beta, certo? Então, eu preciso encontrar quem são esses coeficientes. Só que esses coeficientes, eles são dados através do nosso produto, da fórmula do coeficiente de Fourier, que é o produto interno do vetor 1 e 0, com um dos vetores aqui. Então, se é o x1, é com esse vetor aqui. Se é o x2, é com esse vetor aqui. Cosseno de θ menos seno de θ, dividido pelo próprio vetor com ele mesmo aqui, né? O vetor que eu tô da base beta aqui. Então, cosseno θ menos seno θ, cosseno θ menos seno θ. Então, esse x1 aqui vai dar quanto? Vai dar 1 vezes cosseno, que dá cosseno, 0 vezes seno dá 0. Embaixo aqui vai dar cosseno ao quadrado, menos com menos dá mais, seno ao quadrado. Então, isso aqui deu cosseno de θ. O x2 continua sendo vetor 1 e 0, só que agora com o segundo vetor, seno e cosseno. Dividido por esse vetor com ele mesmo. Agora, então, vai ficar 1 com seno dá seno, o outro dá 0, e embaixo vai dar 1 também, né? Porque vai dar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Então, aqui, o nosso vetor 1 e 0 é cosseno de θ, que é o x1, vezes isso tudo aqui. E no lugar do x2 é o seno, que a gente acabou de encontrar ali. Deixa eu ver aqui, para ficar menorzinho. Se a gente fizer todo esse processo igual, com o outro vetor agora, aqui ficou muito feio. Nossa, cada hora que eu escrevo fica pior. Se eu quero fazer agora o segundo vetor, porque eu encontrei o primeiro vetor da base alfa na base beta, agora eu tenho que fazer com o segundo vetor. Eu vou fazer a mesma coisa, só que aqui, ao invés de ser 1 e 0, vai ser 0 e 1. E aí a gente vai fazer de maneira análoga agora essa continha, então eu vou escrever direto aqui pra gente como é que vai ficar esse vetor. Isso aqui vai ficar, então, menos seno de θ, vezes o cosseno θ menos seno θ, mais cosseno θ, seno θ, cosseno θ. Então, como é que vai ficar a nossa matriz de transformação da base beta para base alfa? Da base alfa para base beta. Vai ficar os coeficientes de Fourier, cosseno e menos seno, seno e cosseno. Ou a gente pensa aqui, né? Cosseno aqui, seno aqui, menos seno com cosseno. E essa é a nossa matriz de transformação de fase. E a gente já viu que essa matriz é ortogonal, porque ela foi o exemplo que a gente testou lá em cima. Então, a gente já sabe que isso aqui é uma matriz ortogonal. Então, se eu tenho bases que são ortonormais, a gente pode usar os coeficientes de Fourier para encontrar a matriz de transformação de fase e acabamos encontrando uma matriz que é ortogonal. E nada mais é, se a gente pensar bem, o que era a definição de uma matriz ortogonal? É uma matriz cujas colunas são vetores ortonormais. E a gente está trabalhando com bases ortonormais, então ela vai ser uma matriz
ortogonal, né? Então, já pela própria definição, não precisava nem ser pelo fato de ser o mesmo do exemplo anterior que a gente calculou. E o que o nosso teorema 4 fala é o que a gente acabou de mostrar ali no exercício também. Que se V é um espaço vetorial com produto eterno e as bases alfas e betas são ortonormais, a matriz mudança de base vai ser uma matriz ortogonal. Então, para ela ser ortogonal, ela tem que ser formada de vetores ortonormais. Ou seja, o teorema 3 é a ida. Se eu tenho vetores ortonormais. Não, desculpa. A matriz é ortogonal se alfa e beta forem ortonormais. E agora o teorema 4 é a volta. Se eles são ortonormais, a matriz também é ortogonal. Então a gente fez o teorema 3 e a ida, o teorema 4 é a volta. Então, se os vetores são ortonormais, a matriz é ortogonal. Se a matriz é ortogonal, os vetores são ortonormais. Então, vale tanto a ida quanto a volta. Então, agora a gente vai começar a ver o que são os vetores autoadjuntos. Operadores, desculpa. Eu falei que a gente é V2, né? Os ortogonais e os autoadjuntos. A gente viu o que é a definição de um ortogonal, agora vamos ver a definição de um autoadjunto. Então, agora é o seguinte.
A gente vai continuar vendo os dois aqui em paralelo. Então, a nossa definição está dizendo o seguinte: eu tenho que seja V um espaço vetorial com um produto interno e alfa uma base ortonormal. T, uma transformação linear de V em V. Então, esse T, operador linear, é chamado de autoadjunto se a matriz transformação de alfa em alfa for uma matriz simétrica. Então, a gente já sabe que é uma matriz simétrica, só que agora essa não é simplesmente só uma matriz, é uma matriz transformação de base. Se é uma matriz transformação de base simétrica, com bases ortonormais dentro de um espaço vetorial munido de um produto interno, e T é um operador linear, então ela é um operador autoadjunto. Agora, se eu continuo tendo um espaço vetorial, um produto interno, uma base ortonormal, uma transformação linear, só que ao invés de ser uma matriz simétrica, se for uma matriz ortogonal, o meu operador é dito ortogonal. Então, antes a gente definiu o que era uma matriz simétrica e uma matriz ortogonal. Agora a gente está definindo o que são um operador autoadjunto, que está relacionado com a matriz simétrica, e o que é um operador ortogonal, que está relacionado com a matriz ortogonal. Alguma dúvida até aqui? A aula de hoje está cheia de teorema. Que bom. O mais difícil é lembrar de tudo. Uhum. Mas, na verdade, o que vocês precisam lembrar é, para ele ser um operador autoadjunto, ele tem que ser simétrico. Para ele ser simétrico, ele tem que ser igual a transposta. E eu tenho que ter bases ortonormais. Para ele ser ortogonal, eu tenho que ter uma base ortonormal e ele tem que ser a matriz vezes a transposta da identidade. Então, é praticamente as duas principais coisas que vocês têm que saber. O resto são teoremas que ajudam a construir os outros teoremas. Mas esse aí, aqui, essa definição aqui é o mais importante da aula de hoje. Então, agora, se eu tenho V, um espaço vetorial, também com um produto interno, e uma transformação linear de V em V. Esse meu T ser autoadjunto vai implicar o seguinte: se eu fizer o produto interno do T aplicado em V com o W, isso aqui vai ser igual ao produto interno de V com T aplicado em W. Se o operador é autoadjunto, isso aqui vai acontecer. Isso aqui vai acontecer sempre que o operador for autoadjunto. E se isso aqui for satisfeito, ele também é autoadjunto. Mas isso aqui às vezes é mais difícil de provar, então a gente geralmente não usa esse caminho.
Então, o que o teorema... Aqui é o teorema 5, só porque... Pra gente saber qual a gente está falando. Não, teorema 6, o 5 já foi, né? Se T, seja T um operador autodisjunto de V em V, e agora a gente tem autovalores, lambda 1 e lambda 2. Lambda 1 é diferente de lambda 2, eles são distintos. Associados a nessa transformação T. Então, a gente vai ter dois autovetores associados, né? O autovetor V1 associado ao autovalor da lambda 1 e o autovetor V2 relacionado ao autovalor lambda 2. Se esse operador é autoadjunto, o que acontece é que esses autovetores vão ser ortogonais um ao outro. É isso que o teorema está dizendo. Então, resumindo, lambda 1 diferente de lambda 2 resulta no autovetor V1 diferente de V2, certo? Se T é autoadjunto, isso aqui tudo implica que V1 é ortogonal a V2. É isso que o teorema está dizendo para gente. Então, vamos provar que isso aqui é verdade. A gente vai fazer o seguinte, vamos pegar o lambda 1 e fazer o produto, multiplicar pelo produto interno V1 com V2. Propriedade de produto interno, lambda 1 pode entrar ali. Então, isso aqui vai ser lambda 1 V1 com V2. Opa, aqui é o lambda 1. Só que lambda 1 vezes T1, V1 é a mesma coisa que o operador T aplicado em V1, certo? Porque T aplicado em V1 é igual a lambda 1 V1. Essa é a relação de produto de alto valor com alto vetor. Só que agora a gente sabe que o T é autoadjunto. Se o T é autoadjunto, eu posso mudar o T de lugar. Eu posso aplicar ele no segundo vetor V2. E isso aqui, por sua vez, vai ser igual ao lambda 2 vezes V2. E esse autovetor lambda 2 pode sair para fora também pela propriedade de produto interno. Resumindo, eu tenho o seguinte, lambda 1 vezes o produto interno de V1 com V2 é igual a lambda 2, produto interno de V1 com V2. Vou passar tudo para um lado só, então isso aqui vai ficar lambda 1, V1, V2, menos lambda 2, V1, V2. Isso aqui é igual a zero. Então, eu posso reescrever isso aqui como sendo lambda 1 menos lambda 2, multiplico o produto interno V1 com V2, é igual a zero. Mas pela nossa definição, lambda 1 era diferente de lambda 2. Então, isso aqui implica que lambda 1 menos lambda 2 não tem como ser zero. Isso implica, então, que o produto interno V1 com V2 tem que ser igual a zero, já que esse produto entre essas duas coisas é zero. Se o produto interno entre essas duas coisas, entre esses dois vetores, é zero, isso implica, então, que o V1 é ortogonal ao V2, como dizia o nosso teorema. Tranquilo até aqui? Tá indo muito rápido ou tá de boa? Beleza. Então vamos falar um pouquinho mais de operadores autoadjuntos. Ah, tá um pouquinho rápido, eu vou diminuir um pouquinho a velocidade, então.
vamos pensar o seguinte. Eu tenho um espaço de dimensão desse espaço vetorial V igual a N. Então, deixa eu fazer assim. Então, V é um espaço vetorial com dimensão N. E eu tenho T, uma transformação linear. Se essa transformação linear ela aceitar, né? Se ela tiver N autovalores distintos, então eu tenho assim, N lambdas distintos. O que a gente sabe lá? Se eu tenho N autovalores distintos num espaço de dimensão N, eu consigo ter N autovetores que formavam uma base daquele espaço, né? A gente viu isso aqui na aula passada ou retrasada. Se eu tenho N autovalores distintos, eu vou ter N autovetores distintos que automaticamente geram uma base. Agora, além disso, eu tenho uma coisa a mais aqui. O meu T também é autoadjunto. E o que a gente sabe quando o T é autoadjunto? Ó, a gente acabou de ver aqui. A gente sabe que eles são ortogonais, né? Esses vetores da base são ortogonais. Então, os meus autovetores vão ser ortogonais entre si. Se eles são ortogonais, para eu ter uma base ortonormal, eu só preciso normalizar esses vetores e eu conseguir ter uma base ortonormal. Então, é isso que a gente está dizendo aqui. Se T de V em V for autoadjunto e a dimensão desse espaço V for N, esse T admite N autovalores distintos. Então, T é diagonalizável, lembra? Para ser diagonalizável, eu precisava ter N autovetores distintos que estão relacionados com eu ter N autovalores distintos. E se esse operador é autoadjunto, esses autovetores são ortogonais, pelo teorema que a gente viu ali atrás. Então, esse T vai admitir uma base ortonormal de autovetores, porque eles já são ortogonais, eu só normalizo eles e eu consigo ter uma base ortonormal. Tá melhor o ritmo agora, Cauê? Ou ainda assim tá... Beleza. Então, mais um teoreminha pra gente. Se T de V em V é um operador autoadjunto, então existe uma base de autovetores para esse espaço T. Vamos fazer um exemplo para ver isso acontecer na prática. Seja, T de R3 em R3.
Então, seja T um operador linear de R3 em R3, cuja matriz em relação à base canônica é essa matriz T aqui, menos 2, 0, 0, 0, 6, 1, 0, 1 e 6. É possível a gente escrever uma base ortonormal de autovetores? Então, o que eu preciso ter para eu poder escrever, para saber se isso aqui é possível? Primeira coisa, eu preciso saber se T é autoadjunto. E eu estou no R3, então eu preciso ter lambda 1 diferente de lambda 2, diferente de lambda 3. Se eu tiver 3 autovalores distintos, eu vou ter 3 autovetores distintos que vão formar uma base. Isso lá da aula passada. Agora, se ele for autoadjunto, eu vou ter que esses autovetores vão ser ortogonais. É só normalizar que eu consigo fazer uma base ortonormal. Então, as coisas que eu preciso testar é o operador autoadjunto e se eu tenho 3 autovalores distintos. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que analisar. Se é autoadjunto e se eu tenho 3 autovalores distintos. Para eu saber se ele é autoadjunto, o que eu preciso ter? Eu preciso de duas coisas. Eu preciso que a base seja ortonormal. E que a matriz seja simétrica. Certo? Então, vamos testar. A base é ortonormal? Quem é a base? A nossa base é a base canônica. A base canônica é 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Ela é ortonormal, né? A base canônica é sempre ortonormal. Essa que eu falei para vocês é a base canônica no produto interno usual, né? Que é o que a gente está trabalhando aqui. Mas a base canônica sempre vai ser ortonormal dentro daquele espaço, dentro daquele produto interno. Então, sim, alfa é ortonormal. Aqui era uma pergunta, né? Pois é, a base canônica. Agora a gente tem que testar se T é simétrico. T é simétrico? Quem é o T transposto aqui? Vai ser menos 2, 0, 0, 0, 0, 6 e 1. Aqui 0, 1 e 6. 0, 1 e 6. Deu a mesma matriz, então é simétrica. Legal. Então, disso tudo aqui, a gente conclui que T é autoadjunto. Beleza, a nossa primeira condição foi satisfeita. Agora a gente tem que ver se essa segunda aqui vai ser satisfeita. Como é que a gente faz isso? Calculando alto valor e alto vetor. Então, vamos lá. Eu tenho a matriz lá, menos 2. Determinante da matriz T menos lambda vezes a identidade vai ser igual a 0. Então, o determinante da matriz menos 2 menos lambda, né? Vou já colocar aqui. Menos 2 menos lambda, 0 e 0. Aqui também é 0 e 0. Aqui é 6 menos lambda, 1 e 1. 6 menos lambda. E isso aqui tem que ser igual a 0. Então, vamos calcular esse determinante. Então, aqui vai ficar
menos 2 menos lambda, que multiplica 6 menos lambda ao quadrado. Aqui, né? 6 menos lambda. Aí aqui dá 0, aqui dá 0, aqui dá 0, aqui dá 0, e aqui dá menos 2 menos lambda. Isso aqui tem que ser igual a 0. Eu vou fazer o seguinte. Vocês estão vendo que esse termo aqui é em comum aos dois? Então eu vou tirar ali em evidência. Menos 2 menos lambda, que multiplica 6 menos lambda ao quadrado, menos 1, igual a 0. Gente, eu não lembro se foi na turma de vocês ou se foi na outra turma, que na aula passada, que eu às vezes faço confusão qual das turmas eu fiz. Eu tinha um produto assim e era igualado a 10. E eu tava fazendo, viajando, não sei o que passou na minha cabeça naquele momento, esse igual a 10 e esse igual a 10. Não faz o menor sentido fazer isso. Eu viajei, porque eu não posso, o produto entre esses dois números tinha que dar 10. Quando é zero, aí sim, o único jeito de o produto de duas coisas ser zero é quando uma é igual a zero ou a outra é igual a zero. Mas quando esse número aqui é diferente de zero, daí eu não posso fazer isso. Eu tenho que abrir o polinômio inteiro e encontrar os lambdas. Que foi o que eu acabei fazendo no final da aula. Eu não lembro se foi nessa turma, mas só se foi ou se não foi, vou deixar isso bem claro. Eu não posso igualar um número diferente de zero um produto assim. Eu só posso igualar se for igual a zero. Como eu tenho um produto agora igualado a zero, eu vou fazer então aqui menos 2 menos lambda é igual a zero. Daqui eu tiro que lambda é igual a menos 2. Lambda 1. E aqui eu vou ter então 6 menos lambda ao quadrado, menos 1 é igual a zero. Vou abrir esse polinômio e isso aqui vai ficar assim. Lambda ao quadrado menos 12 lambda mais 35 é igual a zero. Se a gente resolver o Bhaskara aqui, a gente vai encontrar lambda 2 igual a 7 e lambda 3 igual a 5. Temos três autovalores distintos, né? Lambda 1 igual a menos 2 é diferente de lambda 2, que é igual a 7, que é diferente do lambda 3, que é igual a 5. Isso aqui, então, satisfez a nossa segunda condição de três autovalores distintos. O que implica, agora que eu tenho uma base, eu tenho autovetores V1, V2 e V3, que formam uma base, porque eles são linearmente independentes, porque os lambdas são distintos. E eu também sei que eles são ortogonais, porque T é autoadjunto. Agora, eu preciso encontrar quem são esses Vs e garantir que eles são ortonormais. E aí eu tenho uma base ortonormal. Então, aqui a gente tem que voltar e encontrar os autovetores que vão dessa base. O que a gente tem que fazer? Voltar o lambda aqui, multiplicar. Então, daí eu tenho lá A menos lambda I aplicada com o vetor é igual a zero, o vetor V lá, x e y e z, e aí a gente vai encontrar os autovetores. Então, nossos autovetores vão ser 1, 0, 0, 2, 0, 1 e 1, e 3, 0, 1 e menos 1. Agora a gente tem que testar se eles são se eles são normais, se a norma deles é igual a 1. Porque que eles já são ortogonais, a gente já sabe, não preciso nem calcular o produto interno. O teorema já me garante que porque o T é autoadjunto, eles são ortogonais. Então, a norma do vetor V1 dá 1, né? É 1 ao quadrado mais 0 mais 0. A norma do vetor V2, aqui dá 0, aqui dá 1, 1 ao quadrado. Então, isso aqui deu raiz de 2. E a norma do vetor V3 vai ser 0 mais 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado dá 1 também, dentro da raiz. Isso aqui, então, também é raiz de 2. Então, os nossos vetores normalizados vai ser o vetor 1, o vetor V2 dividido pela norma do vetor V2,
Então, é 0, 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. E o vetor V3 dividido pela norma do vetor V3, que vai ser 0, 1 sobre raiz de 2 e menos 1 sobre raiz de 2. A gente pode chamar isso aqui também de U1, U2 e U3. E esses aqui agora são vetores ortonormais. Então, essa nova base que eu posso chamar de beta, que é 1, 0, 0, 0, 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, 0, 1 sobre raiz de 2 e menos 1 sobre raiz de 2, é uma base ortonormal. Digamos que eu colocasse na prova para vocês o seguinte. Eu não pedisse para vocês calcularem e encontrarem essa base ortonormal, mas eu perguntasse, só isso aqui é possível? Existe? No momento em que vocês encontraram 3 lambdas distintos e que descobriram que o T é autoadjunto, pronto, você já sabe que é possível. A gente deu continuidade e encontrou quem era essa base ortonormal. Mas se a pergunta pedisse só se é possível, vocês poderiam simplesmente parar aqui, depois de encontrar 3 lambdas distintos. Se eu tenho 3 lambdas distintos e o T é autoadjunto, vai ser possível encontrar uma base ortonormal. E aí sim seria certo. Então, nessa parte da aula de hoje, o que eu faria seriam perguntas mais teóricas sobre esses exercícios, porque não tem muita coisa o que praticar. Porque a gente está fazendo tudo que a gente já usou até agora. Produto interno, alto valor, alto vetor. A ideia é saber quando que eu posso usar isso direto dos teoremas. Como vocês têm prova online com consulta, então vocês podem voltar e olhar todos os teoremas à vontade. Então, não é tão complicado assim quanto se fosse presencial, que aí talvez teria que decorar os teoremas ou eu teria que fornecer o teorema para vocês, porque decorar todos os teoremas não faz sentido. Mas já que vocês têm, dá para fazer perguntas teóricas em cima disso aqui, desse tipo. Eu posso até dizer, tem 3 autovalores distintos. Você só tem que testar se ela é autoadjunto para dizer se existe uma base ortonormal ou não, sem fazer conta nenhuma. Só tem que saber a definição do que é um autovetor, um operador autoadjunto, e o que precisa ter para ela ser ortonormal, para ter uma base ortonormal. E o nosso último teorema da aula de hoje.
Então, o que o último teorema fala para a gente é o seguinte: se T é um operador linear de V em V, no espaço vetorial V, com produto interno, então as relações são equivalentes. O que quer dizer elas serem equivalentes? Se a A é válida, com certeza a B, a C e a D é válida. E assim por diante. Se a B é válida, todas as outras são válidas. Uma implica na outra. Então, se eu tenho T, um operador ortogonal, todas as outras coisas vão valer. Ela é uma transformação que leva bases ortonormais em bases ortonormais. O que isso quer dizer? Eu tenho lá os vetorzinhos V1, V2 até Vn. Se eu aplicar uma transformação nisso aqui, eu teria a transformação de V1, a transformação de V2 e assim por diante até a transformação do vetor Vn. Se isso aqui é uma base ortonormal, isso aqui também vai ser uma base ortonormal se T for ortogonal. Então, é isso que o nosso item B está falando. Lembrando, ser ortogonal é quando T vezes a transposta da identidade ou a transposta vezes T da identidade. O item C diz que T preserva o produto interno. Ou seja, se eu aplicar o T no vetor U e fizer o produto interno dele com V, isso aqui é igual ao vezes produto interno com o T aplicado em V. Isso aqui a gente já tinha visto dentro de um teorema lá. E uma coisa nova que a gente já sai direto do item C, né? Que o T preserva a norma. Se esse T é ortogonal, então, quando eu aplico esse T nesse vetor V, a norma dele vai ser igual à norma do próprio vetor. Que, na verdade, essas coisas dariam para ver quase como propriedades de um operador ortogonal. Se ele é ortogonal, essas coisas vão acabar acontecendo. E, com isso, a gente acabou o conteúdo da nossa última prova de álgebra linear. As nossas 2 próximas aulas vão ser só de exercício. Na verdade, eu não vou fazer exercício, são aulas de dúvidas para vocês virem tirar dúvida. Então, eu vou estar aqui disponível para vocês tirarem dúvidas, os exercícios que vocês não conseguirem fazer, eu posso resolver. E aí, a nossa prova, então, é daqui a 2 aulas, né? Na terceira aula, que seria dia 16, é a nossa última prova. Então, eu vou estar aqui disponível dia 9 e dia 14 no horário de aula para tirar as dúvidas que vocês tiverem sobre a lista de exercício. Eu vou encerrar a gravação, explicar isso para todo mundo. Para quem não está na aula. Então, perguntaram ali como vai funcionar a prova. Então, aqui dentro do Moodle, eu vou mostrar na turma de... não vou mostrar porque vai dar para ver nome e nota já. Na turma de cálculo 2, eu já fiz isso na P2. Vocês recebem o PDF da prova, vocês baixam, resolvem ela no papel ou no computador, como vocês preferirem. E aí vocês vão bater foto, digitalizar utilizando qualquer aplicativo para isso. Até o Google Drive tem uma opção de digitalizar documentos. Aí vocês salvam com o nome de vocês em PDF. E dentro do Moodle, na questão da prova, vai ter um espaço para vocês postarem dentro do Moodle já. Vocês postam lá e eu corrijo por lá. O que eu acho bom desse sistema é que eu consigo corrigir a prova dentro do Moodle e vocês conseguem abrir ela com todas as correções em cima. Vocês conseguem ver certinho o que vocês erraram ali. Dá para ver tudinho. Eu vou fazendo anotações em cima como se fosse numa prova normal. Só a mesma coisa em relação à entrega. Eu não vou aceitar a prova por e-mail. É só dentro do Moodle, dentro do tempo. O tempo de duração vai ser igual ao que vocês faziam com o professor Gilson. Abre a prova no horário da aula e vocês têm 24 horas para terminar ela e postar. Mas vai ser uma prova que dá para fazer no horário de aula. Então, quem... 2 horas ali, 1h30, dá para fazer tranquilamente. Mas eu sei que tem gente que está trabalhando, que os horários não estão tão flexíveis assim. Então, vocês vão ter 24 horas para resolver a prova, como vocês já estavam acostumados.